Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Nós iniciaremos uma nova série de estudos. Fizemos uma série a respeito da família. Agora iniciaremos uma série voltada para o texto bíblico aqui de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. O estudo desta noite tem como título: o chamado de Cristo ao arrependimento. Éfeso, uma igreja sem amor. O objetivo do estudo bíblico de hoje, obviamente, tem um caráter prático, uma aplicação na nossa vida diária. E ele foi estruturado, então, trazendo as informações contextuais, as informações históricas. Depois nós analisaremos a questão bíblica, teológica, já com algumas aplicações, e posteriormente finalizando as aplicações de maneira propriamente dita. Então, vejamos aqui as questões atreladas ao contexto histórico do texto. Começando por conta do autor. O autor, como é sabido da grande maioria, trata-se de João, o último dos apóstolos. Ele era o último apóstolo vivo. Então, João é o autor do texto de Apocalipse, bem como do Evangelho e das epístolas. O local onde ele escreveu o texto, onde ele recebeu a revelação, foi em uma ilha. Não uma ilha paradisíaca, não uma ilha onde ele estava fazendo turismo, lazer, descansando. Antes, uma ilha que servia como prisão. Era uma ilha onde os degregados eram levados, aqueles que eram condenados, aqueles que eram sentenciados, e sentenciados ao trabalho forçado. Então ele estava ali naquela ilha por conta da sua fé, fora acusado, fora então sentenciado e estava ali cumprindo a sua pena, trabalhando de forma forçada, naquela ilha que, por suas características naturais, tinha tanto ou causava tanto prejuízo às pessoas que ali estavam, prejuízo à saúde. Certamente a sua prisão, certamente que a sua sentença, ela ocorreu não por conta de algum desvio de recursos que ele tenha efetuado, não por conta de algum crime que ele tenha cometido contra a sociedade, não por conta de algum desmando moral de João. Antes, a sua sentença decorreu por conta da sua fé em Cristo, por conta do testemunho que ele sustentava, por conta da transformação que ele apresentava às pessoas que estavam ao seu redor no que diz respeito à ação de Cristo em sua vida. Então, o fato de você testemunhar da sua fé, o fato de você testemunhar a respeito da sua convicção em Cristo Jesus,
pode em algum momento trazer a você alguns dissabores, pode em algum momento trazer a você muitos dissabores, pode em algum momento trazer a você graves dissabores. Então você precisa estar atento. Essa ideia de que você está seguindo a Cristo e por conta disso a sua vida cotidiana, ela irá em todos os aspectos seguir cada vez mais confortavelmente, é um engodo, justamente por conta da sua fé em Cristo, a sua vida no que diz respeito às questões externas, ela pode sofrer grandes e severos abalos. Aqui estava um homem exilado numa ilha que era uma ilha tão prejudicial, tão insalubre, por conta do testemunho. É o que nos diz o texto bíblico no capítulo 1, versículo de número 9, parte B. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, a razão do exílio. O objetivo da revelação e, portanto, do registro do texto bíblico é comunicar às igrejas da Ásia Menor, mais especificamente às 7 igrejas que estão relacionadas aqui no texto e, por desdobramento, por ampliação, a toda a comunidade de cristãos, uma mensagem de suma importância, porque aquelas igrejas, elas atravessavam um momento muito particular na sua vida histórica, no seu labor. Elas estavam enfrentando lutas, problemas e adversidades. E havia então uma expectativa de que talvez o trabalho não durasse por muito tempo, que talvez o trabalho viesse a sucumbir, que talvez o trabalho viesse a fenecer e a desaparecer por conta da perseguição, por conta dos desafios externos. A mensagem vem a João para que ele possa escrever e assim partilhar com aquelas igrejas que nenhuma força externa seria capaz de destruir a igreja, porque a igreja pertence ao Senhor. O Senhor está à frente do seu povo, o Senhor sustenta o seu povo e Ele é poderoso para livrar o seu povo de qualquer ameaça externa. Contudo, o texto chama a atenção para os perigos internos, para as questões que dizem respeito à vida da própria igreja, os maiores e mais terríveis adversários. Então aqui nós temos como objetivo este alerta, este chamado e este encorajamento da parte do Senhor. Plantar uma igreja é algo muito bom, traz muita alegria ao coração. Plantar uma igreja é algo que traz ânimo, que traz entusiasmo. Você ver a igreja no processo de consolidação é algo que traz mais alegria ainda. Aquela plantinha que parecia assim tão frágil, agora está crescendo, agora ela está se fortalecendo, ela está dando sinais de vitalidade. Quando nós percebemos que chegou uma fase que superou a plantação, superou a consolidação, ela já está em expansão, então ficamos como quem sonha. Certamente que a nossa boca se enche de riso. Nós temos experimentado, temos visto comunidades que foram plantadas e elas logo se consolidaram e elas agora estão se expandindo, plantando novas igrejas. Depois vem uma fase, que é certamente a fase mais difícil, mais complexa, mais desafiadora, que é a fase da preservação. Preservação da fidelidade doutrinária, preservação da fidelidade, do entusiasmo e do vigor devocional, preservação de uma vida moral, de um testemunho eloquente, de um testemunho vibrante, preservação de um ardor missionário, do ardor evangelístico, do desejo de que a consolidação que já ocorreu e que passou para a expansão continue se efetivando, mas o exercício da misericórdia, a prática da caridade, o socorro aos necessitados em todas as esferas. Então, certamente, a preservação é o maior desafio na vida de uma igreja, porque quando a igreja está devidamente consolidada, que já se expandiu, está confortavelmente instalada, ela tem a tendência de negligenciar alguns, ou até mesmo
todos os aspectos que eu mencionei. E agora nós estamos aqui falando de uma igreja que se encontra na fase de preservação. É uma igreja que tem aproximadamente 40 anos de existência, 4 décadas, que já superou a plantação, que já superou a consolidação, que já superou a expansão, e agora ela está enfrentando dificuldade justamente nessa fase tão sensível, que é a fase da preservação. Eu lembrei, ou melhor, eu lembro aos meus irmãos algo que falei quando estudamos aqui a expansão da igreja em Atos, naqueles breves relatos de Lucas, de 4 questões que são muito desafiadoras na vida de uma igreja e que são verdadeiras armadilhas para impedir o seu vigor espiritual, para impedir a sua expansão, o seu crescimento em todas as áreas. Você vai lembrar-se que eu apontei 4 aspectos que Lucas registra em Atos, aspectos perigosos que se tornam verdadeiras armadilhas para o crescimento, o desenvolvimento e o progresso sadio de uma igreja. A primeira armadilha é a bajulação, quando então alguém pode imaginar ser insubstituível, quando alguém pode imaginar que sem a sua presença absolutamente nada funciona. E isso muitas vezes pode ocorrer por conta da imaturidade dos liderados, que veem no líder a peça fundamental e indispensável para o progresso, para o desenvolvimento, para que as coisas aconteçam. Após o milagre realizado por Pedro e João, os liderados ficaram entusiasmados, os liderados ficaram maravilhados e estavam querendo atribuir a eles algo que não pertencia a eles, que eles eram apenas os instrumentos, eles não eram a fonte do poder. Mas depois da bajulação vem a perseguição. A perseguição é outro elemento que pode trazer sério prejuízo à igreja, porque quando a igreja não está bem firmada, quando a igreja não está bem consolidada, quando a igreja não é efetivamente convicta, ela sucumbe à perseguição, ela não aguenta a dor, ela não aguenta a privação, ela não aguenta a humilhação, ela não aguenta a opressão. E a igreja primitiva experimentou a perseguição e passou, assistida pela graça, por este desafio. Uma outra questão é a corrupção, é o desvio dos valores, é a inversão da pauta, quando Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. Nós vimos isso ali no episódio de Ananias e Safira, quando aquele casal, tendo o seu coração corrupto, expondo o que havia de mais difícil na sua vida. Eles não adoravam a Deus, eles não estavam interessados em Deus, então eles tinham um coração corrupto, e isso foi um desafio que foi vencido pela igreja. E em última etapa, a distração, quando vem a tentação da liderança desviar a sua atenção daquilo que é básico, daquilo que é primordial, cada oficial desenvolvendo o aspecto da sua vocação, os membros do conselho, pastores e presbíteros, tratando do ensino, tratando do governo, tratando da disciplina, os nossos irmãos diáconos assistindo, socorrendo, exercendo a misericórdia. Quando a igreja se distrai, perde o seu foco, ela pode sucumbir. Então percebemos que são muitas as questões, inúmeras as tensões, diversos os desafios que se colocam diante da igreja e que podem levar a igreja a um outro caminho, para uma outra direção, que não aquela estabelecida pelo próprio Senhor. E tudo isso vai acontecendo e a igreja precisa do discernimento para que possa caminhar com segurança. Precisa de humildade para buscar em Deus o socorro e o livramento. Precisa ter seus olhos sempre voltados para as Escrituras, para a correção da rota, para o direcionamento do rumo. Aqui nós temos então uma carta endereçada à igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, segundo alguns estudiosos, com até 500.000 pessoas habitando ali na jurisdição daquela cidade. Ela que era considerada a luz da Ásia.
não era a capital da província, mas era certamente uma das mais importantes cidades e uma cidade que sobrepujava a administração, a capital da província, por conta da sua diversidade e multiplicidade cultural. Em Éfeso havia uma efervescência cultural, havia toda uma prática de esportes, havia todo um engajamento artístico. Éfeso era uma cidade que oferecia muito lazer, muita distração, e era também uma cidade que se destacava pela prática da sua religiosidade. Porém, uma religiosidade que era pautada pelo esoterismo, uma religiosidade que era pautada na imoralidade, na devassidão. Era a religião, era o culto à grande deusa Diana dos Efésios, ou Artemis. E esta cidade era certamente um grande desafio, se constituía num grande desafio para a plantação de uma igreja. Nós temos então o relato em Atos de que o apóstolo Paulo, no término da sua segunda viagem missionária, ele passa em Éfeso, ele não permanece muito tempo, ele leva consigo um casal muito precioso, Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila ficam em Éfeso enquanto Paulo retorna. Depois chega um outro líder notável, chamado Apolo, um homem eloquente, um homem vibrante, um homem bíblico, e Apolo, Priscila e Áquila ficam ali naquela cidade. O apóstolo Paulo vai começar efetivamente o trabalho ali no início da sua terceira viagem missionária. Então, no início da sua terceira viagem missionária, ele começa com um pequeno grupo, a igreja em Éfeso. Essa igreja sempre se destacou em muitas áreas. Primeiro, ela recebeu da parte do apóstolo Paulo uma epístola, que é considerada uma das mais teológicas epístolas do Novo Testamento, talvez atrás apenas da epístola aos Romanos. A epístola de Paulo aos Efésios, ela está dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco tratando da ação de Deus em favor dos eleitos, como Deus executa a salvação do seu povo, como Deus capacita o seu povo, como Deus, pela sua graça, assiste o seu povo. E no segundo bloco, como o povo de Deus deve então responder diante dos desafios diários, uma vez que foi completamente capacitado pelo próprio Deus, é sustentado pelo próprio Deus. Então, Paulo, escrevendo a epístola aos Efésios, escrevendo a igreja em Éfeso, mostra-nos a ação de Deus em nosso favor e o que Deus requer de nós, que, amparados na sua ação, podemos e devemos agir plena e poderosamente. Mas é interessante ainda destacar a equipe pastoral que, ao longo destes aproximadamente 40 anos, atuou em Éfeso, começando pelo apóstolo Paulo, depois Timóteo e depois o próprio João, tendo ainda outros colaboradores de destaque, como Onesíforo e Tíquico. Eles estiveram ali e atuaram também naquela cidade. Então você pode ver que a igreja de Éfeso ela foi grandemente privilegiada por conta da liderança que ali atuou, pela liderança que esteve ali capacitando, treinando, ensinando e instruindo aquela igreja. Feito então essa apresentação do contexto histórico, vamos para o texto e as questões bíblicas que estão aqui apresentadas. O texto começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O que o texto quer dizer? A quem o texto menciona? Certamente não é um ser angelical como alguns imaginam. Não, não é. O texto se refere ao pastor ou ao líder daquela igreja. Não faz nenhum sentido Jesus comunicar uma mensagem a João, para João comunicar a mensagem a um anjo. Isso não faz sentido. A palavra aqui no grego, ela poderia ser traduzida por mensageiro,
ela foi traduzida por anjo, mas ela também poderia ser traduzida por mensageiro, assim como foi traduzida em Lucas 7:24, em Lucas 9:52, ou até mesmo em Tiago 2:25, sendo que em Tiago 2:25 a expressão lá é emissários. Então a ideia aqui não é de um ser angelical, é de alguém que vai transmitir, que vai comunicar uma mensagem. Então ele deveria receber a mensagem de João, e esta mensagem então deveria ser comunicada à igreja, deveria ser comunicada àqueles que estão sob os seus cuidados. Então não há nenhum ser angelical aqui para receber esta mensagem. O anjo aqui diz respeito ao pastor, ao líder da igreja. É muito importante, meus amados irmãos, ter em mente quem o sustenta, quem o mantém, porque o texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Mas o que é essa questão das 7 estrelas? O que é que o texto quer dizer com isso? Nós vamos ver aqui, meus amados, que o texto vai nos mostrar que as estrelas, elas dizem respeito aos anjos, que na verdade são os pastores, os mensageiros. Então vejamos aqui como o texto está a nos apresentar essa questão de uma forma muito simples. Veja, por exemplo, aqui o versículo de número 16, do capítulo 1. Tinha na mão direita 7 estrelas. E agora, quando chega no versículo 20, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, você tem aqui 7 estrelas, você tem aqui 7 anjos, que na verdade diz respeito aos mensageiros, aos pastores. Percebe então o que o Senhor diz a estes líderes. Diz a estes líderes que eles estão em sua mão direita. Ou seja, eles são sustentados, eles são guardados, eles são protegidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esses pastores, eles estavam a enfrentar as lutas, as dificuldades, as ameaças, as provações, porém eles não deveriam se acovardar, eles não deveriam se intimidar, eles não deveriam se apavorar, porque eles estavam na mão daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aquele que efetivamente poderia dar a maior e a melhor garantia. Eles estão sustentados na mão direita daquele que é todo-poderoso. E isso, meus amados irmãos, deve trazer ao nosso coração uma grande alegria e uma grande segurança. Porque quem pode arrancar-nos da mão do Senhor? Quem pode retirar-nos da sua mão? Quem? Há alguém que possa arrancar-nos? Seguramente não, não há força neste mundo que possa arrancar-nos da mão do Senhor. Então esta mensagem começa com encorajamento, esta mensagem começa trazendo confiança. Ele nos tem em sua mão, estamos ali seguros, protegidos, estamos ali guardados, e é Ele quem tem a nossa caminhada sob controle. Às vezes, na linguagem corriqueira, não costumamos dizer assim: fulano está na minha mão, para demonstrar poder, para demonstrar autoridade, para demonstrar o domínio da situação. Fulano está na minha mão. Então, o texto vai dizer que a igreja está na mão do Senhor, o pastor está na mão do Senhor, o povo está na mão do Senhor, e absolutamente Ele é quem nos conduz em todo o tempo. A segunda lição que o texto nos mostra é, trazendo-nos já o conforto pela consciência de que nós estamos na sua mão, é que o texto nos diz que Ele, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É interessante que Ele não só está presente, o texto nos diz que Ele anda, ou seja, Ele está em movimento.
Ele não está apático, ele não está indiferente, ele não está alheio, ele está presente na vida da sua igreja, ele está presente no meio do seu povo, e ele está agindo, ele não está adormecido, ele não está inerte. Muitas vezes nós imaginamos que a igreja, ela está sem rumo, ela está sem norte, ela está sem direção. Mas o texto nos diz que, além de presente, ele está agindo, ele está atuando, e é isso que ele estava comunicando ali, não só a João, mas também ao pastor da igreja em Éfeso, a sua presença e a sua ação. Meus amados irmãos, a presença do Senhor é uma realidade na nossa vida. O que muitas vezes acontece é que nós não sentimos a presença dele. O fato de você não sentir a presença dele não significa que ele não esteja presente. Muitas vezes você está ocupado com muitas coisas, você está distraído por muitas questões, o seu coração está distante e indiferente por conta de muitas coisas, e você não consegue sentir, perceber a presença dele ao seu lado, a presença dele na sua vida. O problema não é ele, o problema é você. A promessa dele não falhou, não faltou, o problema está em você. E aí nós podemos remeter àquele episódio dos discípulos lá no caminho para Emaús. O próprio Cristo estava com eles, tratando deles, cuidando deles, e eles nem sequer se apercebiam da presença do Senhor, que se achegou, que estava andando e que estava se interessando pela causa dele. Então, a igreja em Éfeso é enviada a mensagem de que o Senhor e o Salvador se faz presente e continua agindo no seio da sua igreja e continua manifestando o seu poder no seio da sua igreja. E esta presença vai nos mostrar que ele tem conhecimento do que está acontecendo na igreja. Porque o Senhor vai então emitir um diagnóstico a respeito do estado da igreja. Muitas vezes nós imaginamos que a nossa opinião a respeito da igreja é a opinião mais acertada. Muitas vezes a igreja tem a respeito de si aquilo que ela julga ser a visão mais acertada. Mas efetivamente o que importa não é a minha percepção ou a nossa percepção. Efetivamente o que importa é aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem a dizer a respeito da igreja. Se você quiser particularizar, isso se aplica à vida de cada um de nós. Algumas pessoas podem pensar muitas coisas a nosso respeito. Eu mesmo posso ter uma autoimagem muito bem definida, mas o que importa é efetivamente o que o Senhor pensa a respeito de cada um de nós, o que Ele tem a dizer a respeito de cada um de nós. E aqui Ele tem a dizer algo a respeito desta igreja, plantada por Paulo, pastoreada por Timóteo, pastoreada pelo próprio João, uma igreja tão expressiva, tão significativa. Ela tem uma avaliação que foi feita pelo dono da igreja. Então a avaliação começa assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E o conhecimento dele é um conhecimento pleno, é um conhecimento completo. É um conhecimento que nada escapa, e ele sabe com precisão tudo o que se passa na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. Não tem como enganá-lo. Eu posso me enganar, eu posso lhe enganar, mas ao Senhor ninguém engana, porque Ele sabe efetivamente quem nós somos. E Ele então começa dizendo àquela comunidade que não adiantava pintar um quadro diferente da realidade, porque ele já vai dizendo: conheço as tuas obras. E aí diz: tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus,
e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então vejamos aqui quais são as questões elencadas a favor da igreja de Éfeso, dos cristãos na cidade de Éfeso, do povo que pertence ao próprio Senhor. E quem sabe nós não nos identificamos com estas questões positivas, e quem sabe também não venhamos a nos identificar com as questões negativas. A primeira questão que é destacada aqui é a perseverança. Aquela igreja, ela permaneceu apesar de todas as questões envolvendo o seu desenvolvimento, apesar de todas as pressões, apesar de todas as lutas, apesar de todas as angústias. A perseverança, meus amados irmãos, é uma bênção. A perseverança, meus amados irmãos, é motivo de ação de graças. Porque se tem uma coisa que nós percebemos no ser humano, é a inconstância. Começa bem e depois vai esmorecendo. Inicia e não conclui. Tem um ânimo primário e aquilo, quando as lutas chegam, não dá sequência. Então aqui nós temos uma igreja que ela é perseverante. E a perseverança aqui significa que ela permaneceu sob, ela permaneceu embaixo, ela suportou a pressão, ela suportou a adversidade. Perseguição, difamação, confisco de bens, prisão, tudo isso a igreja suportou. E ela foi muito bem elogiada. Ela foi muito bem destacada na sua perseverança em seguir, em servir ao Senhor. Como é na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Nós somos perseverantes? Nós somos firmes? Nós permanecemos embaixo, diante da pressão, diante de tudo que está ao nosso redor, e seguimos em frente? Ou quando a pressão se intensifica, o peso aumenta, nós arrefecemos e abandonamos? Eles não, eles suportaram a pressão e o peso. Mas, diz o texto, eles não suportavam homens maus. O que é isso? Eles não suportavam pecadores obstinados. Eles não suportavam pessoas que se deleitavam no pecado, pessoas que queriam conciliar a sua vida nos dois mundos, no mundo eclesiástico e fora dele. Eles não suportavam estas coisas. Nós muitas vezes somos coniventes, muitas vezes nós queremos ajustar o que não pode ser ajustado, nós queremos juntar o que não pode ser juntado. E eles não toleravam, não suportavam os homens maus, ou seja, aquelas pessoas que mantinham os seus hábitos arraigados e queriam permanecer na vida da igreja. Ou seja, eram pessoas não transformadas, pessoas não nascidas de novo. E eles não suportavam, não toleravam tais pessoas. O que mais eles não suportavam? A que mais eles estavam se opondo? Eles estavam se opondo aos falsos mestres. Veja o que o texto diz: e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja em Éfeso experimentou esta adversidade, mas isso não deveria ser nenhuma surpresa, porque o apóstolo Paulo já havia instruído a respeito desta questão. Os falsos mestres estavam divididos em 3 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos judaizantes, daqueles legalistas, daqueles que desejavam obter a salvação
por meio do cumprimento da lei. O segundo grupo de falsos mestres era representado pelos gnósticos, aqueles que diziam possuir um conhecimento superior, um conhecimento secreto, um conhecimento que dava a eles a condição de uma maior aproximação e comunhão com o próprio Deus. E depois um outro grupo, que era composto de pessoas que tinham rejeição à lei moral de Deus, aqueles chamados de antinomianos, que eles estavam a aderir à licenciosidade. Então, esse grupo estava presente na igreja de Éfeso, porém, esse grupo não achava ali guarida, não achava ali apoio. Eles estavam resistindo, eles estavam rejeitando os falsos mestres, eles estavam exigindo que eles fossem provados. Mas o apóstolo Paulo já vai alertar a respeito dessa questão, quando, na sua despedida, registrada em Atos, no capítulo 20, diz assim, a partir do versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então aqui nós temos uma igreja que ela resiste aos falsos apóstolos, aos falsos mestres, àqueles que são mentirosos, aqueles cujo ensino destoa do ensino das Escrituras. Tudo isso aqui, meus amados irmãos, está na parte dos elogios. E o texto ainda vai dizer mais. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Finalizo aqui o reconhecimento a respeito da boa conduta desta igreja com o versículo de número 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sobre este grupo nós vamos falar um pouco mais lá na frente, no momento de abordarmos uma outra igreja. Mas eu chamo a sua atenção para o seguinte, para a forma enfática como o texto trata a questão. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Aqui há uma ênfase significativa. Está dizendo que as obras que eles praticavam, os nicolaítas, essas obras eram rechaçadas com todo vigor, com toda ênfase. O texto não está dizendo que os cristãos odiavam os nicolaítas, mas o texto está dizendo que os cristãos odiavam aquilo que os nicolaítas faziam. Há uma ideia de que este ódio, ou todo ódio, é necessariamente pecaminoso. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Esse ódio não é pecaminoso, essa repulsa, essa ação enfática não é pecaminosa. E aqui eles são destacados positivamente, porque eles são firmes em rejeitar as obras dos nicolaítas. E agora o texto diz assim, as quais eu também odeio. Então isso aqui não é pecaminoso, isso aqui é bíblico, isso aqui é correto, é uma ênfase muito séria. Então você tem uma igreja que tem muitos pontos positivos e que são destacados. Quais são eles? A sua perseverança, a capacidade de não suportar os ímpios, os pecadores, aquelas pessoas que querem viver na igreja com a sua vida mundana. É uma igreja que está se opondo aos falsos mestres, é uma igreja que não suporta aqueles que têm práticas que são contrárias à palavra de Deus. São todas as coisas positivas e elogiosas que nós devemos imitar. Porém, era uma igreja que precisava reparar a sua conduta. No seu diagnóstico, há ponto negativo também. E há uma questão muito séria.
O texto diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A respeito do que o texto está falando? A primeira geração conheceu a Deus. A segunda geração teve informações a respeito da pessoa e da obra de Deus. Isso é uma diferença muito grande. Uma coisa é você conhecer a Deus, outra coisa é você ter informações acerca de Deus. A primeira geração de cristãos suportou e vivenciou todas as questões com um conhecimento profundo da pessoa de Deus, relacionando-se íntima e dinamicamente com Deus, tendo fervor, tendo entusiasmo, tendo alegria, tendo contentamento, tendo júbilo. A segunda geração mantém um padrão de ortodoxia, mantém um padrão de luta, mantém um padrão de ensino, mantém um padrão de rejeição do pecado, porém é uma segunda geração apática, porém é uma segunda geração indiferente, porém é uma segunda geração que perdeu o entusiasmo para com o próprio Deus. E aqui vem um grande alerta, porque é possível que você se envolva com a obra de Deus e despreze o Deus que é Senhor da obra. Isso não é incomum, isso não é uma novidade. Ao longo da vida cristã, nós podemos ser muito dinâmicos, muito atuantes, muito fiéis, muito laboriosos, mas não termos em nós aquilo que o Senhor requer, que é o amor por Ele, o entusiasmo pela obra, o brilho nos olhos, o entusiasmo, o amor. Vou exemplificar de uma outra forma. Pode haver uma relação conjugal onde há fidelidade. São casados há 30 anos, nunca houve absolutamente nenhum deslize moral. Ele e ela completamente fiéis. 30 anos de casados, ele é um líder do seu lar, um cumpridor das suas obrigações, ele é um marido zeloso no que diz respeito a suprir, a proteger, a cuidar, ele responde com as suas obrigações. Ela tem para com ele o respeito, ela é submissa à sua liderança, ordena, organiza, governa a casa com maestria. Um observador externo não percebe nada de errado. O problema é que eles, intramuros, não desenvolvem mais um relacionamento marcado pelo amor, pelo afeto, pela ternura, pelo entusiasmo. É um relacionamento formal, protocolar, é um relacionamento que aos olhos da sociedade está perfeito, mas na convivência interna é um relacionamento que já há muito se desconfigurou do padrão bíblico. Se perguntasse à esposa, se ele morresse hoje, que falta faria? Ela poderia pensativamente responder: olha, me faria muita falta. Ele no supermercado é uma beleza. Adianta as coisas, escolhe tudo, faz tudo. Esse homem na peixaria, ele compra peixe, eu não sei comprar peixe. Se ele morresse, eu estava perdido, eu não sabia comprar peixe, não sabia fazer nada. É disso que nós estamos falando? É destas coisas que nós estamos tratando? Então, há sim, mudando o que deve ser mudado na vida de muitos cristãos, uma indiferença para com o Senhor da obra tamanha, que para ele não faz falta nenhuma Deus. Ele já tem a igreja, ele já tem a sua dinâmica, ele já tem as suas atividades, ele já tem os seus compromissos, ele já tem o seu credo, ele já tem tudo. Deus se tornou apenas um acessório, uma peça secundária. E é disso que o Senhor Jesus está falando a esta igreja. Então você veja que pode haver um entusiasmo, um apelo
apego, um trabalho com a obra de Deus e um desprezo para com Deus. E é disso que o texto está falando. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tem muitos cristãos que não nutrem por Deus nenhum entusiasmo, nenhuma alegria, nenhuma devoção, o coração não pulsa. Aquela história de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, por conta do Senhor da casa, não é mais realidade na sua vida. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, isso não é mais uma realidade. Então nós precisamos com urgência, meus amados irmãos, ajudados pelo Espírito de Deus, verificar se esta não é a nossa posição, a nossa situação, a nossa condição. Do ponto de vista externo, nós estamos com tudo certo, temos Bíblia, temos inário, frequentamos os cultos, participamos das atividades, entregamos o dízimo, lideramos, mas não temos no coração absolutamente nada no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E isso é trágico, isso é mortal, a ponto do próprio Senhor trazer este alerta solene para sua igreja. Então, nós temos sim esse risco grandiosíssimo, porém, o próprio Senhor vem ao nosso socorro, vem em nossa direção e nos prescreve a medicação, nos dar os meios para que nós possamos sair deste quadro, que é um quadro tenebroso. Primeiro, lembra-te, pois, de onde caíste. É necessário, meus irmãos, que cada um de nós possa fazer particularmente uma reflexão. Quando foi a última vez que você fez uma reflexão sobre sua vida com Deus? Sobre o seu relacionamento com Deus? Quando foi a última vez que efetivamente você parou para pensar a respeito da sua vida devocional com o Senhor? Você e Deus. É preciso, ele está dizendo, lembra-te, faz uma retrospectiva, veja se você é o mesmo, o seu entusiasmo, a sua vibração, veja se o seu amor, veja como internamente isso funciona. Segundo, arrepende-te. É necessário ter arrependimento. Meus amados irmãos, quando nós estamos num formalismo no que diz respeito à nossa vida devocional, à nossa vida relacional com Deus, a primeira coisa que some é o arrependimento. Formalismo não tem nada a ver com reverência. Formalismo, eu digo que é a ação mecânica, monótona, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. A primeira coisa que some é arrependimento, porque você se acha tão bom, tão perfeito, tão justo, tão correto, tão íntegro, que Deus está tão entusiasmado com você, que não tem necessidade de arrependimento. Eles eram perseverantes, eles eram fiéis, eles eram ortodoxos, eles suportavam pressão. Mas para um grupo que tem tantas qualidades, ainda assim é necessário arrependimento. Então nenhum de nós é tão bom, o nosso relacionamento é tão perfeito, que não venhamos necessitar de nos arrependermos diante de Deus acerca da nossa vida para com Ele, do nosso relacionamento para com Ele. O texto diz, lembra-te, exige uma análise, uma reflexão acurada, sincera. O texto diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A parábola do filho pródigo traz a mesma estrutura. O texto diz, caindo em si, o filho pródigo caindo em si, refletindo sobre sua condição, sobre sua situação, sobre a sua posição, verificando que não era a melhor, ele diz, eu vou me levantar e vou para o meu pai. E o texto diz que levantando-se, ele foi. Se ele só refletisse
e não saísse do lugar, a reflexão só traria sobre ele maior condenação. Se você refletir e não sair do lugar, isso só serve para condenar. Só serve para aumentar o peso da sentença. Então é refletir, é arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. É um trabalho completo. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, isso aqui não é uma intimidação. Isso aqui é algo sério. Ele não estava brincando. Ele estava falando sério. É uma coisa solene. É uma coisa grave. É uma coisa importante. Nós estamos diante daquele que é o juiz supremo. E nós precisamos atentar para essa questão. Arrepende-te. Conserte. Restaure. Corrija. Tome uma nova disposição. É o chamado dele para cada um de nós, para todos nós, nós que somos o seu povo. E o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O texto termina com uma palavra de consolo e de garantia para aqueles que são do Senhor. Eles não serão deixados, eles não serão abandonados, eles serão guardados e protegidos, e a vitória deles é uma vitória certa, é uma vitória segura. Por isso, aquele que conhece com precisão a igreja, por isso, aquele que faz o diagnóstico com exatidão, que sabe destacar o que há de positivo e que rechaça o que há de negativo, oferece a solução, oferece a saída, oferece as condições para uma mudança plena do quadro. E é isso que nós devemos buscar para o nosso viver. A certeza da sua presença conosco, a certeza da sua atuação na nossa vida e a certeza de que efetivamente Ele não deixará que venhamos a perecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porém, estas ovelhas estarão sempre no escrutínio do bom pastor, e quando for necessário que elas sejam disciplinadas, ele o fará, não para a sua destruição, antes para o seu benefício. Esta igreja estava sendo chamada ao arrependimento, não para ser destruída, antes para o seu benefício. Que Deus nos conceda a graça de, naquilo em que há necessidade de conserto, de reparo, nós tenhamos uma disposição para, subjugados pelo crivo do próprio Deus, nos entregarmos para uma renovação, para uma restauração da nossa vida com o Senhor. O nosso relacionamento com Deus é de suma importância. O nosso relacionamento com Deus, ele é vital. O nosso relacionamento com Deus diz respeito ao oxigênio da nossa alma. E nós não podemos desprezar, sob o pretexto de nenhum trabalho, de nenhuma atividade, de nenhuma dinâmica, de nenhum compromisso. Em absoluto. Que Deus nos dê graça e que sejamos achados aprovados.